tudo chique com vocês, Laila Fausto falando. Então vamos aqui para o primeiro capítulo que foi gravado e eu não consegui postar, da Menina da Noite. Ontem eu gravei, né, à noite, sugestivamente. Então vou falar um pouquinho para vocês como vai se desenvolver, mas vai ser 5 capítulos hoje, né? Tô dando o primeiro capítulo, mais tarde vamos ter o segundo, né? Já fiz um esboço aqui. Como surgiu isso essa questão da Menina da Noite, né? Através de um bloqueio que eu descobri, que eu tive, né, na minha adolescência, e consegui fazer esse desbloqueio, né? Eu mesmo consegui fazer, identificando qual foi a causa, né, qual o efeito que ele causava, e consegui ressignificar e trazer um pouquinho para vocês sobre isso, né? Dizem que o nosso bloqueio, dizem não, que é uma coisa certa, que o nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. Então vamos falar um pouquinho disso daqui. Era para ser ontem, mas não foi, mas eu tô aqui hoje para falar para vocês. Então a gente vai iniciar essa série de 5 capítulos. Hoje vai ser o primeiro capítulo. Então qual o intuito, qual o objetivo principal? É mostrar um pouco a complexidade, né, da vida de um adolescente que tem a questão que sofre, porventura sofre um bullying, sofre alguma coisa, né, durante a sua adolescência, seja por qualquer motivo for, que a gente sabe que é bem recorrente. Então, um bullying, ou se sente inferiorizado por alguma coisa, né, seja no âmbito familiar, seja no âmbito pessoal. Então, o objetivo aqui é mostrar essa complexidade que às vezes as pessoas pensam que é balela, mas não é, né? Só quem vive na pele sabe o que é. A gente sabe que hoje, né, coisas emocionais, doenças emocionais, doenças psicossomáticas são coisas que pode acarretar coisas futuras ali, se você não conseguir identificar e não conseguir tratar. Geralmente na adolescência você não vai conseguir identificar, mas cá estou eu para contar, né, como foi isso para mim, né? Então hoje eu vou começar. Eu era bem tímida na época, né? Não gostava de luz do dia, só gostava da noite. Geralmente eu só saía à noite. E tinha alguns lugares que eu gostava mais de ficar, né? Que era sala, quarto e banheiro, né? Eu gostava desses lugares, geralmente, né? Então sempre que eu ia a alguma casa de um parente, alguma coisa, eu sempre ficava no quarto, né? Que tivesse uma televisão, que tivesse alguma coisa para assistir, que na época, né? Não tinha celular, não tinha nada de telefonia, assim, né, mais avançada, Wi-Fi, essas coisas. Então era mais televisão. E na minha casa não tinha televisão a cabo, né? Então não tinha. Então quando eu ia para casa de alguém que tinha, eu corria para televisão e ficava ali maratonando, né? Que hoje em dia a gente tem alguns adultos que fazem isso. Eu não tenho mais paciência. Maratonando ali as séries, tudo, fazendo a maratona, né? Então, no meu pensamento se as pessoas me verem, as pessoas vão me rejeitar, né? Seja pela minha fisionomia, seja pelo meu biotipo, seja por que for. Então, por isso que eu saio à noite. À noite não tem como, né, reparar, as pessoas me repararem, né? Na minha cabeça era isso que funcionava. Então, eu evitava, né? Se não tivesse como, por exemplo, na escola, se não tivesse como, né, a gente ficava resguardada, tinha que sair, tinha que fazer um favor para a mãe e tal, fazer alguma coisa na rua, você tinha que ir. Mas evitava bastante de sair em relação, por conta disso também. Tá? Então vou começar aqui com o primeiro tópico. Basicamente é isso, né? Cerca de 25 minutos já consigo passar aqui esse primeiro capítulo para vocês que eu esbocei. Vou falar do meu primeiro episódio aqui que aconteceu, que eu estava escrevendo ontem. Eu lembrei esse conteúdo futuramente,
né? Já botei uma data aí, vai virar um livro da minha autoria, no qual eu vou falar um público centralizado ali, pais e mães, né, de adolescentes que têm, porventura, esses problemas durante a adolescência, né, a família assim como um todo, para saber como lidar com isso daí, mediante as situações que acontecem, né, durante a vida, saber lidar com o adolescente, né, saber como fazer para que isso não se agrave e não acabe travando, né, o seu filho, a sua filha, em questão de para o futuro, não acabe gerando bloqueios ali, múltiplos bloqueios, que né, uma coisa puxa a outra, então, para que ela não cresça uma criança que entre na adolescência bloqueada ali, com a sua mente bloqueada. Então, o primeiro tópico, vou falar um pouquinho da menarca. Quem sabe aqui, a menarca é a primeira menstruação de uma menina que sai da fase da infância para a pré-adolescência, né? Primeiro ali, a gente fala que chama de mocinha, né? Que a criança fica, que a menina vira mocinha. Ah, você virou mocinha e tal. A minha aconteceu, foi um gatilho, gente, tá? A minha aconteceu, eu lembrando disso, eu coloquei como primeiro no tópico, né? Essa questão aí de rejeição, de alguns bloqueios, né? Ligados a esse principal que eu trago, né? Que eu tive, não tenho mais, né? A gente trata isso todos os dias, junto com os hábitos que às vezes você traz com os bloqueios. Então, nessa menarca, como aconteceu? Eu estava na escola, né? E eu acabei, né? Acabou acontecendo. Assim, nem sempre minha mãe conversava isso comigo, tinha intimidade para conversar ou falava. Não tem como saber também quando vai ser, certo? Não tem como saber quando que você vai, que a sua filha vai ter essa menina vai ter a virar mocinha, né? Então, você que tem filho, né, pai, mãe, que vai virar mocinho. Então, isso aconteceu na escola. E, geralmente, quando acontece isso, né, até na fase adulta, às vezes, você tendo uma blusa ali, você pega e amarra, mas eu não tinha nada, né? Tava com uma roupa clara e aquilo veio e sujou toda a minha roupa, mas não fui alertada. Eu mesma vi e corri. Na época, minha mãe trabalhava no centro da cidade, né, daqui onde a gente mora. E todos os dias, né, da semana. E ela tava lá e eu falei, mãe, me socorre aqui, aconteceu uma coisa que eu não sei como lidar, me caguei toda, me sujei toda. E eu preciso, né, limpar e tal, eu não tinha roupa, aí peguei na época, uma roupa emprestada. E aquilo foi como um gatilho, né? Aquela vergonha, nossa, que vergonha, não sei, será que alguém viu, será que alguém não viu? Então eu tava ali, essa questão de alguém ver ou não, né? De alguém ter alguém que estava observando ou não, ou só eu que tinha visto, tá? Então nessa questão da menarca aí, acho que o gatilho para a gente começar, para eu começar a desenvolver, né? Porque eu tive uma infância tranquila, né? Sempre gostei de ficar na rua, brincar, né? Geralmente bem em comunhão tem muitos primos e nós morávamos próximos, então era onde eu brincava ali, eu ficava, eu nunca tive problema nenhum. Sempre gostei de brincar e tal, brincadeiras de menino, brincadeiras de menina, bolinha de gude, pipa, tudo eu brincava. Então, creio que na fase da infância, até que aproveitei bem, né? Nunca tive nenhum episódio que me marcasse de alguma forma, não que eu me recorde agora, tá? Então como um pontapé inicial, como o gatilho aí para gerar esses bloqueios foi essa menarca, né? Que foi a mudança aí da fase da infância para a pré-adolescência, tá? E a questão também, gente, do biotipo, já entrando em outro assunto aqui, biotipo. Estava dentro dos padrões normais, né, de adolescentes da minha idade,
né, que eu via na escola e tal. Alguns eram mais cheinhos, alguns eram mais magrinhos, mais altos, mais baixos. Eu era bem alta, bem esguia, tá? Bem esguia mesmo. Então, eu já comecei ali a ver algumas coisas em relação à autoimagem, né? Esse bloqueio de autoimagem, que é que eu me achava muito, extremamente magra. Então, e com aquilo veio alguns apelidos, mesmo dentro do âmbito familiar, né? Que às vezes você dá apelidos para as pessoas, dentro da sua família, né? Dentro da sua... Deixa eu botar o fone aqui, vai fazer um barulho aqui agora. Dentro da sua família, né? Você às vezes acaba ganhando alguns apelidos ali que parece ser engraçado, mas se você não tiver nenhum tipo de bloqueio, você acha engraçado. Mas para quem já tem uma mentalidade de ter ali algum tipo de bloqueio, já não é tão engraçado assim, tá? Então, né, comecei a receber alguns apelidos e aquilo já ia me corroendo, já tava mas eu não falava nada, eu guardava tudo pra mim. Nossa, mas eu acho aquela menina, tem bunda, tem aquilo, né? Então, adolescente fica assim. Na época começou a época de paquera e tal, né? Adolescente, né? Sabe como é que é? Então, você começa a despertar ali os hormônios, as coisas então tinha essa questão também do biotipo, que eu me olhava e eu achava, nossa, sou esquisita, né? Tô muito, né? E as pessoas começaram a apelidar, né? Botar apelido, gerando então uma questão também de bullying também, né? Quantas pessoas põem apelido em você por uma orelha grande que você tenha, por alguma anomalia que você tenha, uma anomalia dentro da normalidade, não como doença, alguma patologia. Então, ali eu me vi, né, com esses apelidos aí, que iam me fazendo mal, mas eu não falava nada, não reagia, né, dentro da escola, fora, dentro do âmbito familiar também, tá? E com isso também gerou, né, uma porta de entrada, a porta de acesso, começou a se mostrar, né, na face como um todo, né, a questão da acne. Então aquilo ali foi o meu corpo, né, o corpo estava reagindo ao estímulo ali que foi gerado através desse gatilho inicial da menarca, que isso foi crescendo, e isso foi, né, através de uma conversa que eu tive com a Dani aí, ela me ajudou a clarificar, ter bem claro isso na minha cabeça, né, que era uma forma de que o corpo estava reagindo e começou a reagir na pele, né, o maior órgão que a gente tem no corpo humano. Isso começou a reverberar na minha pele, né, com lesões, ponto de lesões de acne, que foi se agravando de um modo bem complexo, né? Então, eu creio que foi uma das fases mais complicadas, né? Foi uma das fases mais complicadas aí dessa questão que teve nesse estopim, na questão da menarca, e foi crescendo com outras questões que foram sendo instaladas na minha mente, né? Toda vez que eu me via perante as outras pessoas que eram diferentes de mim, então eu comecei a criar fantasias na minha cabeça. Ninguém nunca me falou nada, porque é isso que acontece. Ninguém chega em você e não fala nada. Você fica imaginando na paranoia e fica imaginando as coisas que às vezes nem acontecem e você está imaginando ali. Então, por isso esse nome, né? E aconteceu porque eu gostava, né? E foi puxando isso aí, essa questão de estar sempre isolada, estar sempre na penumbra, né? Estar sempre no escuro, né? De alguma forma, não ter
muitas amizades. Então saí mesmo esporadicamente durante o período da noite, porque aquilo me deixava, eu me sentia melhor, né? Se eu tivesse ali no período da noite, que para mim ninguém estava me observando da forma que eu me via, né? Ninguém estava me observando com a intensidade ali com que eu me via. Então nessa questão que eu quero abordar, né, aqui nesse capítulo 1, é essa questão das coisas que acontecem aí nesse romper da infância para a pré-adolescência, tá? Então eu quero abordar essa questão para pais, mães, né, a família como um todo, que é bem importante. Quando tá tudo ok, mas quando você vê alguma coisa errada, né, você ser pontual, chegar a conversar, buscar ajuda de pessoas que sejam, né, qualificadas, conversar, se alguém já teve essa experiência. Então aqui a gente compartilha a experiência a fim de ajudar as outras pessoas de alguma forma a saber identificar aquilo ali também no começo, né? Então essa geração que já viveu isso lá atrás, né? Hoje eu estou com 31 anos, na época da menarca acho que eu tinha para 10 a 11 anos, então onde tudo começou. Então foi o gatilho ali, e veio a questão do biotipo, depois veio a questão que refletiu na pele como um todo, tá? Então basicamente é isso nesse primeiro capítulo. Não queria fazer durante o dia, queria fazer à noite, né? Porque é por causa da temática, mas vai ficar gravado, vou estar postando no feed, você que vai conferir, né? Se você ter algum ponto que se identifique com alguém que você conheça, né? Você chama essa pessoa, que a gente vai estar aqui durante os 5 dias para estar falando um pouco mais detalhado ali sobre isso, né? Foi bem rapidinho aqui. Então esse é o primeiro capítulo, bem tranquilo, bem sucinto, para que as pessoas entendam bem, de forma bem clara, como iniciou o porquê do tema, né? Aqui Laila Fausto falando, hoje dia 21/1/2023, tá bem? Então espero que vocês votem outras vezes, né? Vai ter o capítulo 2 hoje, novos seguidores, novas pessoas que estão entrando aqui, amigos que estão fazendo também o curso do Piorano, Geisa, Caio, Patricie, tem várias pessoas também participando aí. Então tá bem bacana, e é isso aí, gente. Um abraço para todo mundo, ótimo final de semana para vocês. Mais tarde a gente está aqui novamente, hoje sábado, né? Sábado, bem quente, calor bem legal, né? Para você se refrescar aí na praia, na cachoeira. Então bora lá, um beijo para todo mundo, até a próxima.